pessoal, vamos voltando agora para o nosso bloco de número 2, dentro desse tema de direitos humanos, direitos fundamentais e direitos da personalidade. Como eu falei no bloco anterior, é um tema de extrema importância para o Enem. Eu já falei muito aqui sobre a diferenciação entre a nomenclatura de humanos fundamentais da personalidade, que os direitos humanos estão dentro do plano internacional, os direitos fundamentais no plano constitucional, ou seja, nacional, e os direitos da personalidade naquela relação de particular para particular, de uma pessoa para outra. Mas eles tratam dos mesmos direitos. São os direitos mais importantes da pessoa humana, são os direitos mais importantes de todos nós. São as proteções que nós temos contra o abuso de uma outra pessoa ou do Estado. Então, é um tema muito relevante para a prova. Tenham em mente sempre os direitos humanos fundamentais para a prova. Eles vão poder basear inúmeros temas que vocês possam ter na redação, não só se cair especificamente quanto a eles, mas se cair sobre direito penal, coisa que trata sobre violência, coisa que trata sobre meio ambiente. Tudo isso relaciona aos nossos direitos fundamentais. Então é importantíssimo que vocês tenham esse tema generalizado na cabeça, de uma forma geral, ampla, como eu sempre falo aqui. Então, vamos seguir. Na última aula eu parei falando das dimensões, das gerações dos direitos humanos ou fundamentais. O que são essas gerações? Como eu disse, eu vou falar aqui sobre 3 gerações. Eu vou mostrar no slide aqui para vocês que eu deixei da aula anterior. São essas 3 dimensões. E essas 3 dimensões, elas se interligam. Existe uma evolução histórica da primeira para a segunda e para a terceira, que é o que eu vou mostrar nesse vídeo de hoje, nesse bloco de número 2. Mas essas dimensões, elas também se interligam. A gente não deixou de perder, a gente não perdeu, não deixou de ter os direitos de primeira dimensão só porque já atingimos um direito de terceira dimensão. Então é importante que a gente tenha em mente todo esse globo, os direitos fundamentais representam um conjunto que foram conquistados com o tempo, porque a sociedade muda, as necessidades mudam e os direitos também mudam. Pessoal, eu vou começar falando aqui sobre a primeira dimensão e geração, mas antes de separar elas e as características e os contextos, é importante pontuar para vocês que existem pessoas que já entendam que hoje em dia nós temos direitos de 4ª geração, de 5ª geração. Tem alguns estudiosos que falam até em mais gerações. Mas eu vou trazer as 3 porque são as 3 principais e as 3 que se relacionam melhor com a história, talvez com a prova de ciências humanas de vocês ou com os temas da própria redação. São as gerações mais clássicas e as que a gente tem mais estudadas. Então, eu vou trazer as 3 dimensões e a partir daí a gente vai diferenciando as características delas. Primeira característica, primeiro contexto dessa primeira dimensão de direitos humanos. Como eu disse, tenham sempre em mente essa evolução. O direito não é terminado, o direito não é acabado. O direito é algo que se move, algo que sempre está em criação. Então, lembrem que os direitos fundamentais estão dentro disso, dentro dessa lógica de evolução, de necessidade de atualização. As coisas mudam, as necessidades mudam, as relações sociais mudam, os direitos fundamentais também. Então, o primeiro momento que a gente tem aqui, nessa primeira dimensão dos direitos fundamentais, é o fim de um Estado autoritário. É o fim desse momento. É o fim do Estado absolutista, no final do século XVIII. Esse é o contexto que vocês têm que ter em mente. E aqui é importante o contexto. Como eu já falei, o Enem trata de contextos históricos, de interdisciplinaridade. Tenham sempre em mente esse contexto. Como que existiram esses direitos de primeira geração? No fim do Estado autoritário, final do século XVIII. Um pensamento liberal. O que a gente tinha nesse momento? O final do absolutismo, as pessoas só queriam liberdade. O que importava para o indivíduo? É liberdade. Ele estava sufocado por aquele Estado absolutista. O que a gente quer buscar a partir disso são liberdades. Então, por isso, as maiores necessidades e a maior característica desse momento e desses direitos de primeira geração são as liberdades individuais. Essa é a maior característica que tem que ter em mente quando se pensa num direito fundamental de primeira geração. São direitos civis e direitos políticos. O valor é a liberdade. Vou reforçar sempre. Direitos de primeira geração
falam sobre liberdade. Lembrem-se do momento do fim do Estado absolutista, que a gente quer liberdade. O titular é sempre o indivíduo nesse momento, em oposição ao Estado, porque era um Estado absolutista, era um Estado autoritário. O que a gente quer nesse momento? O indivíduo se protegendo desse Estado. O indivíduo precisa de liberdade, precisa de garantir alguns direitos que ele não tinha na época do Estado autoritário. Ele precisa de garantir esses direitos. Como eu disse lá no bloco anterior, vocês já devem ter reparado esse paralelo. Os direitos fundamentais eles servem como proteção ao Estado, além de ser proteção ao indivíduo. Mas nesse momento o importante é a proteção ao Estado, porque é um Estado opressor demais, é um Estado muito grande, né? Então o que nesse momento se buscava era um Estado menor, diminuir o Estado, aumentar a liberdade individual. Então são direitos de liberdade. Primeira geração, direitos, vou até escrever para ficar bem claro. Direitos relacionados à liberdade do indivíduo. Liberdade individual. São esses direitos de primeira geração. Seguindo, só que o que acontece? O tempo passa, as coisas mudam, as necessidades mudam, a sociedade muda. Chegamos a um outro momento. Um momento que as liberdades individuais não foram suficientes mais. O que acontecia nesse momento? A Revolução Industrial. O momento de Revolução Industrial a partir do século XIX, principalmente na Europa. A Revolução Industrial trouxe muitos problemas, muitas questões, as quais as liberdades individuais não eram capazes de suprir. O homem se viu diante de um problema que aqueles direitos que ele tinha conquistado lá no final do século XVIII, essas liberdades individuais, a propriedade privada, por exemplo, o homem queria direitos civis e políticos. Isso não era suficiente mais nesse momento de Revolução Industrial, onde existiam péssimas condições de trabalho e grandes desigualdades. As desigualdades começaram a crescer. As condições de trabalho da Revolução Industrial trouxeram essa diferença muito grande entre o trabalhador, entre o empregado e o empregador. As condições horríveis. Então, o que adianta o trabalhador, você falar para ele que ele tem liberdade, sendo que as condições básicas de vida ele não tem mais. Ele não tem uma condição igual ao outro. E é sobre igualdade que a gente está falando aqui. São direitos sociais. E o que são direitos sociais? Como que a gente pode exemplificar e pensar nisso na prática hoje em dia? Né, que vocês podem ver muito isso no Enem. O SUS. O que o SUS representa? O direito à saúde. É o acesso à saúde a toda a população. O SUS pode vir muito forte na redação do Enem, né, a partir de uma pandemia, ou mesmo na prova de ciências humanas, questões relacionadas a esses direitos sociais. São os direitos de toda uma coletividade. Deixaram de ser direitos individuais, né? Então, os direitos sociais, eles são diferentes daqueles individuais. Eles são diferentes daqueles individuais. Os direitos sociais, eles tratam de uma coletividade, são problemas que surgem para todo mundo, principalmente para aquelas pessoas que não têm condições de, com a própria liberdade, atingirem os direitos que deveriam ser de todos. Então, direito à saúde é um deles, o SUS, direito à educação, e muita coisa que nós vemos agora. Um exemplo muito claro aqui na pandemia, que surgiu nesse contexto de pandemia, é a evasão escolar. A gente vai aprofundar um pouquinho na evasão escolar quando a gente falar, quando a gente tiver uma aula conjunta direito e redação, nós vamos falar um pouquinho sobre evasão escolar como um tema muito, muito forte para a redação. Então, direito à saúde, direito à educação, tudo isso representa direitos sociais. Então, é nesse momento de desigualdade que surge essa necessidade de igualar, né? Então, o que nós temos aqui? Igualdade material. Ela é diferente da formal. Igualdade material é diferente da formal. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso quando eu der exemplo dos direitos fundamentais em espécie, quando eu pegar alguns direitos fundamentais que vocês podem ver na prova, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas tenham em mente que nesse momento de segunda geração, o que interessa é a igualdade. Então são direitos de igualdade, especialmente igualdade material. E eu vou fazer essa diferenciação para vocês.
Qual que é a diferença da igualdade material e da igualdade formal? Então vamos lá. Saímos de uma primeira geração onde a liberdade era muito importante. Tínhamos liberdade, muita liberdade, direitos civis, direitos políticos, propriedade privada. A gente só quer repelir aquele poder autoritário do Estado. O indivíduo é muito importante. Saímos desse momento, a sociedade evolui. Como eu venho dizendo, o direito se move junto com a sociedade. O direito não é terminado, acabado. Ele não tem um fim. Ele se move, ele é cíclico. E aí chegamos a uma segunda geração, a um segundo momento de revolução industrial. As liberdades já existiam, mas elas não se tornaram suficientes mais. Outras coisas foram surgindo, outros problemas. A desigualdade começou a ser muito escancarada. Então a igualdade formal, que já existia, a igualdade formal, ela já existia aqui na primeira geração. A igualdade formal já existia na primeira geração. Todos eram iguais, mas sim, eram iguais e ponto. Como que a gente vai aplicar essa desigualdade? Como que a gente vai aplicar essa igualdade? Como que a gente vai terminar com essas desigualdades que surgem? Não era o problema era a liberdade, queríamos liberdade. Agora surge esse problema da desigualdade. Então a igualdade ela tem que deixar de ser formal e ela tem que passar a ser material, tem que ser na prática a igualdade. Não adianta estar escrito que todos são iguais. Então surge esse problema e esse momento de direitos de igualdade. E a partir daí, nós evoluímos mais uma vez. Antes de finalizar, eu coloquei aqui o Estado interventor também. Porque, só para a gente lembrar, eu dei exemplo de SUS, dei exemplo de acesso à educação como um direito fundamental. Todos esses direitos, como que eles são efetivados? Como que eles são ativados? Através de um Estado interventor. Então, antes o Estado era mínimo. A ideia dos direitos de primeira geração e de criar liberdade para o indivíduo era de ter um Estado mínimo. O Estado não tinha que intervir em nada. Ele já era autoritário demais nos momentos anteriores. Tudo que se buscava eram liberdades. Nesse momento, não. O Estado teve que voltar, teve que atuar mais um pouco. Ele teve que ser responsável por balancear essas desigualdades. Então, voltando no nosso exemplo, e agora saindo um pouco dessa coisa abstrata demais, espero que esteja ficando claro, mas vamos sair um pouco dessa coisa abstrata demais e vamos para a prática, para o que pode aparecer na prova mesmo. SUS. O SUS nada mais é do que o Sistema Único de Saúde. Quem que é o responsável por dar o suporte, dar a saúde à população? É o Estado. Então, o Estado é interventor. Não adianta, não é todo mundo que tem um acesso fácil a uma saúde, sendo ela privada. Se não tivermos um SUS, a gente não consegue efetivar o direito fundamental que está previsto na Constituição de saúde, né? Do acesso à saúde, o direito fundamental da saúde. Então, o Estado precisa intervir. Da mesma forma como acontece com a educação. A Constituição prevê a educação como um direito fundamental, o direito fundamental de acesso à educação. Todos nós deveríamos ter acesso a uma educação de qualidade. Mas a gente sabe que na nossa realidade brasileira, infelizmente, não é assim. A gente não consegue isso. Como que a gente vai solucionar esse problema? O que surge nesse momento aqui? Estado interventor. Existem escolas públicas. Não é todo mundo que tem condição de pagar por um ensino. Existem universidades públicas também. Então, o Estado intervém para equilibrar essas desigualdades. E é assim, na prática, agora que a gente consegue ver essa segunda geração. E conseguir ver que mesmo que temos uma terceira, que eu vou explicar já já, isso tudo se manteve. A gente ainda tem o direito à propriedade privada, e a Constituição garante isso. Um direito lá de primeira geração, de liberdade. A gente tem um direito de segunda dimensão, direito à saúde, direito à educação, isso tudo continua. E mesmo assim chegamos a uma terceira geração, mas tudo a gente vem carregando. Então o que eu quero dizer, quero deixar claro é que as dimensões ou gerações, elas não terminam. Por isso que eu mostrei no início que é aquele ciclo. A gente tem hoje esses direitos de todas as gerações, mas é uma evolução que a gente foi construindo com o tempo. Então, vamos avançar aqui, finalizando o exemplo da segunda dimensão com a igualdade. Primeira dimensão, liberdade. Segunda, igualdade. A terceira dimensão, o que acontece com esse momento? O que muda para ser necessário atingirmos e criarmos e defendermos novos direitos? Hoje em dia nós temos uma sociedade de massa. A sociedade evoluiu.
Deixou de ser aquela sociedade muito menor e com comunidades muito menor, com pouca troca. Hoje em dia nós temos uma comunidade global, uma comunidade de massa. É intercâmbio de pessoas, intercâmbio de ideias, intercâmbio de informações, intercâmbio de produtos, é consumo, é tudo. Nós estamos interligados. Então, isso aqui, a sociedade de massa, ela traz uma necessidade de criar novos direitos, porque nós temos em desenvolvimento tecnológico, científico e mudança nas relações econômico-sociais. É o que eu falei. Hoje em dia a gente vê relações que não existiam antigamente. Pensem na internet, o tanto que isso mudou, o tanto de direito fundamental que a internet trabalha, o tanto de direito fundamental que nós devemos nos preocupar para garantir a proteção a partir do surgimento da internet. Pensem mesmo assim, direitos que já existiam, mas direitos à imagem, direito à vida privada, tudo isso é influenciado com a mudança da sociedade. O direito à imagem hoje, a gente tem que pensar de uma forma diferente com a internet. Então assim, tenham essa visão de evolução, de fluidez do direito. Sempre cai temas em provas de redação, principalmente que vocês têm espaço para escrever, para fundamentar. Lembrem da evolução. É importante mostrar conhecimento de contexto, conhecimento histórico, saber por que a gente está aqui, por que a gente defende hoje o direito X, como que ele era defendido antes, o que aconteceu. Tenham em mente sempre essa evolução, é muito importante. Então vamos agora avançando nas características. Elenquei aqui novos problemas, reafirmando o que eu já tinha dito das novas tecnologias, novas ciências, novas relações. Surgem novos problemas, é claro. Se eu tenho novas tecnologias, se eu tenho novas relações, se eu tenho modelos científicos diferentes, a gente causa problemas diferentes, isso é um fato. Então, problemas que surgem com essa sociedade de massa, com essa sociedade interligada, volumosa, cheia de intercâmbios. Como que isso surge? Problema com o meio ambiente. É muita gente consumindo muita coisa e produzindo muita coisa. Então o meio ambiente começou a sentir os sintomas da atuação do homem. A gente vê isso claramente, né? É muito notório, a gente vê isso na mídia, a gente vê isso na escola, vocês já devem ter estudado muito sobre o impacto no meio ambiente. Então é um problema enorme que surge a partir da terceira dimensão, né? Nesse contexto de terceira dimensão. E o que isso significa? Que o direito ao meio ambiente não é meu, não é seu, não é de ninguém exatamente, é de todos nós. O direito ao meio ambiente é de todo mundo. Passou de ser um direito individual, lá da primeira dimensão, ou um direito social, que era o de grupos na segunda. Hoje ele se torna um direito transindividual, ele passa da individualidade, ele passa daquele grupo. Ele é um direito de toda a humanidade. Também, assim, o direito de proteção ao consumidor, as relações de consumo mudaram muito. Então, esses são exemplos. Por isso que eu falei, direitos transindividuais. Eles não são de ninguém especificamente, eles são de todos nós. É do homem. O problema com o meio ambiente, se uma empresa está poluindo em determinada área, toda a coletividade que respira aquele ar vai estar sendo afetada por aquilo. Então, o direito ao meio ambiente não é de uma pessoa, o direito ao meio ambiente é de todo mundo. Todos nós necessitamos de um meio ambiente equilibrado para viver. Então, por isso que são chamados de direitos transindividuais, né? Sociedade de massa. Não é mais um direito individual. A pessoa não é mais importante unicamente, ela não quer mais a liberdade só. Ela também já conquistou, não na prática 100%, vamos ter essa discussão, mas ela já brigou por aquelas igualdades materiais. Mas agora temos novos problemas, que são esses direitos transindividuais. São direitos que atingem todos nós, de uma forma muito forte. Por isso que eu escrevi aqui que essa terceira dimensão, ela protege o gênero humano. Então, por isso que eles são chamados de direitos de fraternidade. São direitos de fraternidade. Então, não são mais direitos individuais que preocupam com a liberdade, não são mais direitos sociais que preocupam com a igualdade, são direitos transindividuais, são direitos de fraternidade, né? De visão de uma sociedade global, né? De solidariedade. Deixei agora para finalizar nossa aula, nosso bloco, um esqueminha final para a gente entender essas três gerações.
Primeira geração, liberdade. Segunda geração, igualdade. Terceira geração, fraternidade. Isso remete a alguma coisa na cabeça de vocês? Isso aqui nada mais é do que o lema da Revolução Francesa, pessoal. Liberdade, igualdade, fraternidade. Essas são as características, são os direitos das 3 gerações. Aqui está um quadro comparativo para ficar mais fácil, para a gente rever e finalizar esse bloco. São direitos negativos, direitos de não agir, direitos do Estado não fazer nada, não intervém mais na gente. Ele fica quieto na dele, ele já foi autoritário demais, a gente quer liberdade. Então, direitos negativos. Aqui, na segunda geração, por outro lado, eles são direitos a prestações, eles são direitos sociais e econômicos e culturais que devem ser praticados pelo Estado. O Estado deve intervir para garantir aquela igualdade. O Estado deve intervir para garantir a saúde a todos, deve intervir para garantir a educação a todos. Por outro lado, aqui são direitos civis e políticos, né? Liberdade política, liberdade de expressão, propriedade privada. Eles querem liberdade. A liberdade que era importante naquele momento e continua sendo, mas o que eu quero mostrar é que naquele momento foi conquistado isso. Então, e como eu já disse, na terceira geração, direito ao desenvolvimento, ao meio ambiente, direito à paz, tudo que envolve a fraternidade, tudo que envolve a visão global de sociedade. Direitos individuais, direitos de uma coletividade, direitos de uma humanidade. Essa é a evolução da noção dos direitos fundamentais. Hoje em dia, nós temos essa terceira geração muito próxima da gente como um direito de humanidade, como direitos de humanidade. Mas reforçando, nós não deixamos de perder os direitos de coletividade, não deixamos de perder os direitos individuais. Eles foram mantendo, lembrando lá do início, por isso que tem aquele ciclo, por isso que a primeira geração se interliga com a segunda, com a terceira e com a primeira de novo, tudo aquilo se mantém. Então, finalizamos aqui esse segundo bloco, falando sobre as gerações dos direitos humanos ou fundamentais. Então, agora no próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre as características dos direitos fundamentais e eu vou dar alguns exemplos de direitos na prática, alguns exemplos de espécie de direitos fundamentais que podem ser muito importantes na prova do Enem. Beleza? Até mais, um abraço, até o próximo bloco, até a próxima aula.